Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia para o nosso projeto aqui, 7 em 7, que hoje não está começando às 7 em 7, né? Vamos mudar o nome para 7 e 17 ou 7 e 27. Mas não começou às 7 em 7, não. Segunda-feira, né? Estamos aqui para falar sobre solução de conflitos conjugais através da Bíblia, mais uma vez. Nós temos tido assim muitos conflitos conjugais. Existem algumas estatísticas dadas pelo IBGE, especialmente a partir de 2019, a partir da pandemia, que são estatísticas muito tristes a respeito de casamento. O número de casamentos, por exemplo, você tem uma ideia, no primeiro semestre de 2021, em relação ao primeiro semestre de 2020, o número de divórcios, de separações, aumentou em 47%, em quase metade, só no primeiro semestre, se a gente comparar os primeiros semestres. Você imagina aí no universo do ano inteiro, né? São estatísticas muito difíceis, tristes, para nós que amamos a palavra de Deus, que queremos seguir a palavra de Deus, e queremos seguir aquilo que Jesus disse, aquilo que o Deus uniu, o homem não separe. Hoje, no nosso projeto aqui, na nossa live, nós iremos falar sobre como resolver as discussões que geram conflitos. Como é que a gente resolve, traz solução para essas discussões? Porque a maioria dos conflitos começa com elas. Começa com essas discussões que vão gerando aí certas incompatibilidades, certas agressões, certos abusos, não é? Que surgem a partir dessas discussões. E hoje nós vamos falar como é que você pode resolver, dar pelo menos 4 passos para você resolver essas discussões que geram conflitos. E o primeiro passo que você precisa dar para resolver essas discussões é ter um controle, controlar-se. E eu não estou falando aqui somente do autocontrole, mas principalmente do controle do auto. É preciso haver um controle do temperamento, é preciso haver um controle assim, da ira, da raiva, ou da vontade de responder, de retrucar, né, de discutir, porque tem gente que às vezes tem prazer em discutir, tem alegria em discutir. Então é preciso ter um controle sobre isso, sobre esse tipo de natureza sua. Alguns textos nós vamos ler aqui que falam sobre essa questão do controle, o que a Bíblia chama de domínio próprio, né? Ou equilíbrio. É preciso ter equilíbrio, ter sobriedade e domínio próprio. Provérbios, capítulo 16, verso 32. Olha o que diz o autor de Provérbios. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. O que domina o espírito. É preciso ter esse domínio do seu espírito, tá? Da sua vontade de retrucar, de responder, de brigar, né? A vontade de ter razão em tudo. É preciso você ter um certo autocontrole, é preciso que você se controle. É melhor um homem que consegue dominar a si mesmo do que alguém que ganhe uma cidade inteira, né? Porque que adianta você ganhar a cidade inteira se você não consegue se controlar? O que adianta, né? Sair com a razão na discussão, ganhar a discussão e ter gerado toda uma crise no casamento e um ambiente
bagunçado, desarmonioso dentro do seu lar. Não adianta ganhar a discussão e perder o casamento, né? O casamento e a família, né? Porque quando há discussões, ela respinga para todos os lados, né? Não é um ambiente de paz que você está semeando na sua casa, no seu lar. Então, controle-se. E se você não está conseguindo se controlar ao falar, se controle ficando quieta. Ou quieto. Ou quieto, né? Bom, mas como eu disse para você, não é só a questão do autocontrole, né? Porque a Bíblia fala desse autocontrole. Eu devo buscar me controlar, buscar ser sóbrio, ter equilíbrio. Mas se você não consegue, seu temperamento, sua personalidade é forte demais, e você quer ter razão, aí é preciso buscar o controle do alto, irmão. É preciso que você peça a Deus que exerça sobre você esse controle, que coloque em você esse controle. E aí o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 6, ele fala sobre isso, sobre quem é que pode trazer esse controle. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Se você anda no Espírito, diz o apóstolo Paulo, você não vai fazer o desejo da sua carne. Porque o desejo da sua carne é discutir. É falar, jogar na cara, né? Falar aquilo que está te deixando engasgado, lançar em rosto, jogar a culpa no outro, né? E tantas coisas, humilhar o outro, né? Palavras de vingança, né? Em relação a sentimentos ruins que estão mágoas, né? Amarguras no seu coração. Então, esse é o desejo da carne. Para você controlar a carne, diz o apóstolo Paulo, você precisa andar no Espírito. Depois ele vai falar sobre encher do Espírito, estar cheio do Espírito Santo de Deus. É preciso. Como é que você se enche? Como é que você anda no Espírito? Não existe outra forma a não ser você se enchendo da palavra de Deus, a não ser você meditando na palavra de Deus. E nós vamos falar até sobre isso depois, mais para frente, que é o último passo. Mas é preciso que você fique cheio do Espírito. Aqui no verso 22, ele fala sobre o fruto do Espírito. E ele fala lá, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão. Presta atenção nessa palavra, mansidão. A mansidão é a força sob controle. O Espírito Santo gera isso em nós. A pessoa mansa, ela é forte, mas ela se controla. Ela controla essa força. Isso é ser manso. Por isso que Jesus vem e diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era forte, mas a força dele estava sob controle. Está sob o controle do Espírito Santo. Então evite essas discussões. Evite isso, controle-se. Peça ao Espírito Santo de Deus que gere em você um coração manso, para que você controle esse desejo de discutir ou de brigar, né? Ou de fazer valer a sua vontade, né? A sua opinião. Muitas discussões são para decidir coisas, né? E como eu quero ganhar e fazer aquilo que eu quero, então eu vou lutar por isso ali na marra. Na base da força, né? Então, você quer resolver as discussões que geram conflitos no seu casamento? Primeira coisa, se controle. Peça ao Espírito Santo de Deus que controle você. Segunda coisa, evite as discussões tolas. 99,9% das discussões que geram conflitos dentro do casamento são discussões
que os outros de fora, quando olham, dizem assim, mas que discussão mais boba, que discussão mais tola, estão discutindo por causa disso. Tanta coisa mais importante para discutir, estão discutindo sobre isso. A maioria das discussões dos casais que geram conflitos, que vão ficar grandes depois, são discussões pequenininhas, tolas demais. Então evite essas discussões tolas. Isso pode ter até criado um hábito no relacionamento de vocês, né? Vocês podem ter esse hábito de discutir sem perceber. E quando se tem o hábito de discutir por qualquer coisa, se discute por qualquer coisa. Infelizmente, cria-se o hábito de discutir por qualquer coisa. E isso é muito desgastante, né? Para o relacionamento, para o ambiente. A gente sempre precisa pensar, quando a gente fala do nosso relacionamento, nós precisamos pensar naquilo aonde está refletindo o nosso relacionamento. E o nosso relacionamento vai se refletir não só nos de fora, mas principalmente nos de dentro, né? Daqueles que moram conosco, os nossos filhos, ou se tem algum parente, algum pai, alguma mãe, alguma pessoa que mora com vocês. Mas em especial os filhos. Nós estamos refletindo essas atitudes na vida dos nossos filhos, que vão aprender dessa forma. Fora que o ambiente não é nem um pouco saudável viver num ambiente de discussões. O tempo todo se discute. O tempo todo precisa se saber quem está certo e quem está errado. Né? Isso é muito ruim. Parece que o ambiente é um ringue, é um ambiente de disputa o tempo todo. As pessoas, elas começam a ter medo de colocar as suas opiniões, porque elas vão ser julgadas se estão certas ou erradas. Não pode ser apenas uma opinião a ser observada, a ser avaliada, né? Muito bem. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui sobre discussões tolas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Aí. Ele dando conselho para Timóteo, né? Falando assim, olha, essas discussões tolas, insensatas, absurdas, elas vão só gerar contenda. Elas só vão gerar conflito. Não serve para mais nada. Despreza isso, rejeita isso. Não é? O seu marido ou a sua esposa começam uma discussão tola que vai gerar um conflito grande, né? Uma discussão pequenininha que gera um conflito grande, fala, olha, não vamos discutir sobre isso. É muito pequeno, é muito tolo a gente discutir sobre essas coisas. Não é? Apesar de que, às vezes, o outro até acha importante a discussão. Mas quando você pesa na balança entre o tamanho do assunto da discussão e o tamanho do conflito que vai gerar, não vale a pena. Não é? Mas não vale a pena. Isso precisa ser comunicado, né? Isso precisa ser comunicado ali na hora, porque senão você vai gerar um outro conflito, que é desrespeitar o outro. Menosprezar o outro. Sim, né? Desvalorizar aquilo que para o outro está parecendo importante, ou às vezes realmente é importante para ele. Sim. Mas você que está enxergando esse conflito lá na frente, pondere, diga, olha, vamos conversar sobre isso depois. Vamos evitar conversar sobre isso agora. Né? Aliás, uma dica aí para você que quer ser mulher sábia. Evite qualquer tipo de assunto que possa gerar qualquer tipo de discussão na hora das refeições. E outra, você pode evitar o conflito agindo antes. Ora, se você sabe que se você coloca a toalha molhada em cima da cama, vai gerar conflito, não é? Vai gerar uma discussão, a sua esposa não gosta, não coloque. Vigie sobre isso. Coloque e pendure a toalha no local que ela quer que pendure. Assim você vai estar evitando uma discussão tola. É uma maneira de você evitar a discussão tola, não é? Agindo antes. Certo?
Esse é o segundo ponto, segunda dica para você evitar, para você resolver as discussões que geram conflitos. A terceira dica é: fale suas ansiedades com Deus para o seu coração ficar em paz. Você quer evitar, você quer resolver as discussões que geram conflitos? Antes de discutir com seu esposo ou com a sua esposa, coloque essa ansiedade diante de Deus para que o seu coração esteja em paz. Sabe por quê? Porque o grande problema das discussões é que a gente discute porque o nosso coração não está em paz. Mas quando eu apresento isso diante de Deus antes, o meu coração fica em paz. Aí a gente conversa de outro jeito, de uma outra forma. Olha lá o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Então, ao verso 7. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, no verso 6 ele está falando para a gente apresentar a nossa ansiedade diante de Deus. No verso 7 ele diz que quando nós apresentamos essa ansiedade diante de Deus através da oração, a paz de Deus toma conta do nosso coração. Então, você quer resolver as discussões que geram conflito no seu casamento? Antes de discutir com seu esposo ou com a sua esposa, apresente essa ansiedade para Deus, para que a paz de Deus tome conta do seu coração. Aí, quando a discussão vier, o seu coração já está em paz, certo? A discussão já não vai ter mais, não vai gerar conflito. Por quê? Porque seu coração está em paz. Fique com o coração em paz. A maioria das discussões que geram conflitos é porque os corações dos cônjuges não estão em paz. Eles não ficam em paz e aí o conflito vem. Ontem nós estávamos conversando, ontem à tarde, Marcos e eu, e nós começamos uma conversa em direção a uma resolução de uma tomada de decisão que a gente precisa fazer, né? Uma decisão séria, e aquele começo de conversa me deixou muito angustiada, muito incomodada. Foi mais do que angustiada, eu fiquei bastante revoltada com uma das opções, né, que ele colocou para essa tomada de decisão, e aquilo me incomodou bastante. E eu então percebi que se nós continuássemos aquela conversa, poderia gerar um conflito. E eu parei então de conversar e falei, tá bom, não vamos mais falar sobre isso por agora. E eu fui orar, fui ler a Bíblia, fui orar, e isso foi à tarde, e durante o restante do dia até a noite, eu estou bastante gripada, não participei do culto, né, para não expor as pessoas, e fiquei ali no quarto, orando, lendo a Bíblia e pedindo a Deus que me fizesse entender a vontade dele para aquela situação que nós estávamos conversando. E durante essa minha oração e busca em Deus, eu ainda estava indignada, ainda estava assim revoltada com aquela possibilidade de tomada de decisão. E então Deus me trouxe várias questões à mente, né? Me trouxe várias verdades em Cristo Jesus. E se é realmente quem eu quero seguir, a minha referência, toda aquela minha revolta e indignação deveriam cair por terra, não seria coerente. Uma pessoa que quer imitar Jesus não poderia estar indignada e revoltada com aquele tipo de decisão, se for realmente a escolhida, né? E
Eu quero dizer para você que nem sempre colocar diante de Deus a resposta vai ser de acordo com o nosso coração. Mas quando Deus fala com a gente, um coração que teme a Ele, Ele acolhe de uma forma muito mais em paz, né? A gente acolhe porque é o nosso dono, porque é o nosso Senhor, né? Essa é a diferença da gente colocar Deus num casamento a três, né? Outro dia nós fizemos uma live, chamava isso, né? Se você topa um relacionamento a três, isso é um relacionamento a três. É quando você chama Deus para ser a conexão desse relacionamento, para ser aquele que vai dar o direcionamento. Porque com Ele não se discute, né? A vontade dele é boa, agradável e é perfeita. E Ele é nosso dono. Mesmo sem entender, Ele é nosso dono. Nós não devemos colocar o nosso entendimento nos nossos conceitos, naquilo que no nosso entendimento, mas sim naquilo que Ele está dando a direção, porque Ele que está enxergando todas as coisas. Eu quero dizer que eu não estou assim alegre, saltitante por essa decisão a ser tomada, mas eu estou em paz, porque eu fui colocar diante de Deus. Se eu não tivesse feito isso, certamente nós teríamos discutido e a discussão não teria levado a lugar nenhum, porque o sentimento, né, continuaria aqui. O sentimento ruim, né, continuaria aqui e geraria outras discussões futuras, com certeza. Então, quer resolver as discussões que geram conflitos? Apresente a ansiedade para Deus, fique com o coração em paz. Você pode até discutir com o seu marido, mas isso não vai gerar conflito. Por quê? Porque o seu coração está em paz. A última dica que a gente queria dar para você resolver as discussões que geram conflitos é alimentar-se para você alimentar. Você se alimenta para poder alimentar o seu cônjuge. E isso é de muita importância. Você, principalmente na hora que surge uma discussão, você está alimentado espiritualmente, que nós estamos falando, né? Do alimento espiritual. Você está espiritualmente alimentado. Na hora que surgir qualquer tipo de discussão, você, ao invés de gerar o conflito, você vai alimentar a vida do seu cônjuge. E porque num conflito a gente nunca deve, né? Dei aqui uma brecada porque eu sei que naturalmente isso acontece, o contrário acontece. Mas a gente não deve defender as nossas opiniões, e sim olhar para o que a Bíblia diz. Em relação a esse conflito, a essa conversa, o que a Bíblia diz sobre isso? Né? Essa situação que nós estamos vivendo. Eu não vou defender a minha opinião, eu não devo acatar a opinião do meu esposo, simplesmente por ser a opinião dele, mas nós devemos trazer a Bíblia para essa discussão, né? E assim, quando eu estou alimentada da palavra de Deus, quando meu marido é alimentado da palavra de Deus, a gente traz a Bíblia para ponderar todas as coisas que estão sendo discutidas. Mateus 12, versículo 33 ao 35 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, a boca fala do que está cheio o seu coração. Se o seu coração está cheio de Deus, está cheio da palavra de Deus, você, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você esconde essa palavra, se você se alimenta da palavra de Deus, na hora que surgir a discussão,
não vai acontecer o conflito. Por quê? Porque sua boca está cheia de boas palavras. Sua boca está cheia da palavra de Deus. Você está alimentada ou alimentado pela palavra de Deus. E aí não vai ter conflito. Porque tudo que você vai falar são palavras de Deus. E aí, se vocês temem a Deus, isso vai ser uma forma do outro dar um passo atrás da discussão, né? Porque contra a palavra de Deus, quem vai contra a palavra de Deus, né? É loucura isso. E talvez o seu cônjuge não tema a Deus, mas você vai usar a palavra de Deus, que também não volta vazia. Lembra do testemunho, né? Lembra lá de Pedro, da carta de Pedro. O nosso testemunho, o estilo de vida, a forma como procedemos, faz com que o nosso cônjuge se achegue a Deus, porque é um estilo de vida, uma forma de conversar, uma forma de viver que demonstra um temor a Deus. Amém. A gente queria falar isso para vocês, dar essas dicas para você resolver as discussões que geram conflito no seu casamento. A gente queria também pedir a você para nos ajudar aí espalhando esses vídeos. Existem muitos casais precisando ouvir essa palavra. Então, ajude, divulgue aí esses vídeos. Você vai estar ajudando a vida de muitos casais, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, às 7h07. Fiquem com Deus.